Então vejam só, uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam, se caso você preferir fazer dessa maneira, é que toda a porcentagem, pessoal, vocês conseguem obter duas formas para ela. Vocês conseguem obter uma fração, que é o que a gente chama de forma fracionária da porcentagem, e vocês conseguem também obter um número decimal. A gente viu até uma relação dessa quando a gente falou de fração, número decimal e porcentagem, não foi? A gente fez aqui um caminho um pouco diferente. Fração, depois número decimal e depois porcentagem, né? A gente pegou a fração, dividia, né? Encontrava um número decimal, depois multiplicava por 100 para encontrar a porcentagem. Mas aqui já vai ser praticamente a mesma coisa, porém é um caminho diferente, né? Você já tem a porcentagem, você vai utilizar aí ou a forma fracionária ou a forma decimal dessa porcentagem, tá certo? Então, como é que vai funcionar? Eu tenho uma porcentagem aqui, 25%. Qual é a forma fracionária de 25%? É só pegar o 25 e colocar sobre 100, tá certo? Então, no caso aqui, seria 25 sobre 100, né? Lembre-se, o número que está aqui na porcentagem, que nesse caso é o 25, né? É ele que vai ser aqui o numerador. E embaixo é sempre o 100, tá certo? Para qualquer porcentagem, pessoal, o valor que está aqui é o que vai ficar no numerador e embaixo é sempre o 100, tá certo? Embaixo vai ficar sempre o 100, tá certo? Então, essa é a forma fracionária da porcentagem 25%. E como é que eu descubro aqui a forma decimal, né? A forma decimal é um número decimal. Basta eu pegar aqui, olha, e dividir os 25 por 100. Até porque, olha, isso aqui a gente viu que 25 sobre 100, que é uma fração, é uma divisão. É 25 dividido por 100, né? E aí como é que a gente faz, né, essa continha? Podemos fazer aqui normalmente. 25 não dá para dividir por 100. Então, a gente faz o quê? Coloca um 0, para poder colocar um 0 aqui. E aí, vamos fazendo, né? Vamos por 2, que dá 200. Sobra 50. Novamente, 50 não dá para dividir, mas nós já temos a vírgula. Coloca um zerinho aqui, que a vírgula me permite. Depois, o 5. Por isso que a forma decimal dos 25% é 0,25, tá certo? Justamente porque é só a gente pegar a fração e fazer a divisão ali. Tudo bem até aqui? Então, isso aqui, se você preferir fazer dessa maneira, você tem que saber, né? Ou a forma fracionária ou a forma decimal. Lembrando que para você chegar na forma decimal, você passou pela fracionária, né? Porque você, para chegar aqui no número decimal, você pensou na fração, né? Ou então você já coloca na mente. Para descobrir a forma decimal, é só pegar o número que está aqui e dividir por 100, tá certo? Então, para você chegar aqui, você já pode pensar assim também, né? Você já pode pegar ali o número que está na porcentagem, que nesse caso é os 25, e dividir ele aí por 100, tá certo? Você pode pensar assim também. Muito bem. Então, seguindo aqui, eu quero falar algumas dicas para vocês a respeito tanto da forma fracionária como na forma decimal, tá certo? Então, vamos supor, se eu tiver aqui 3% e quiser descobrir a forma fracionária, é só fazer o quê? 3 sobre 100, tá certo? E se eu tiver agora 2,5%? Para eu fazer as continhas, eu posso encontrar uma forma fracionária? Posso.
2,5 sobre 100. Não é um muito indicado, tá certo? Não é um muito indicado, mas para efeito de conta, você pode fazer assim. Porque a gente não costuma representar fração com número decimal no numerador ou no denominador, não. Mas para efeito de conta, o importante aqui é a conta, né? Então, você pode fazer isso aqui, tá certo? Eu quero 0,8%. 0,8 sobre 100. Entendeu? Então, sempre que você quiser encontrar a forma fracionária, é só você pegar o número que está ali na porcentagem e colocar sobre 100. Tá certo? E isso vai funcionar também, pessoal, para outras porcentagens assim, olha. 125%. Porque isso aqui também existe, tá certo? Uma porcentagem além do 100. É quando você ultrapassa o seu total. Entendeu? Você colocou lá R$ 1.000 na poupança, ou então fez um investimento de R$ 1.000 e tirou e conseguiu tirar 2.500 nesse investimento. Ou seja, você lucrou além do que você colocou, né? Ou seja, você colocou 1.000 e lucrou 1.500. Ou seja, você lucrou além do que você tinha colocado, tá certo? Além dos 1.000, né? Você lucrou mais do que 1.000. Então aqui também funciona, ó, 125 sobre 100, tá certo? Da mesma forma, da mesma maneira. Beleza? Então, para você encontrar a forma fracionária é super tranquilo. É só você colocar o número sobre 100, tá certo? E a forma decimal? Tem dicas para ela? Tem. Eu já até pintei aqui para vocês, olha. Tá vendo? 0,25, né? E tal. Então, eu vou dar algumas dicas para vocês aqui, mas lembrando, não é obrigado você fazer dessa maneira. Você vai ter aqui diversas possibilidades. Aí vejam só, eu quero descobrir quanto é 28% na forma decimal. O que é que eu vou fazer? Pessoal, a dica é o seguinte, ó. A dica é o seguinte. Vocês vão colocar os seus 28 aqui, tá certo? E percebam, olha, o 100%, quando a gente olha aqui para o 100%, ele tem quantos zeros? 2. 2. Tem esse zerinho aqui e tem esse zerinho. Aí a pergunta que vocês têm que fazer é, com o 28, como é que eu posso montar aqui um número decimal para que tenha duas casas decimais com o 28? Posicionando a vírgula na onde? Para que tenha duas casas decimais. É antes do 2. Antes do 2. Entendeu? A ideia, então, coloca a vírgula antes do Coloca 2 o e aí zero, você né? coloca um zerinho na frente. Tá certo? Vão se ambientando, olha. Por quê? Porque aqui nós temos 2 zeros. Se são 2 zeros, então a gente vai ter aí sempre duas casas decimais. A gente vai pensar assim, mas vai ter situações particulares, que eu vou falar aqui também. Então, vejam só. Olha. Então, se fosse 73%, como é que iria funcionar? Da mesma maneira. Coloco 73 e para que tenha duas casas decimais, eu vou ter que colocar a vírgula na frente do 7, porque ia ficar 1, 2, né? E aí o zero você coloca aqui na frente, tá certo? Muito bem, isso mesmo, 0,73. E aí, se eu tiver agora 3%, como é que vai funcionar? Agora já vai ser um pouquinho diferente, ó. Você coloca o 3 aqui e aí você pensa, para que tenha duas casas decimais, você pode até posicionar a vírgula aqui na frente dele. Só que para que tenha duas casas decimais, você ia ter que ter um 0 aqui na frente do 3, tá certo? E outro 0 aqui.
Porque tem que ser 0, alguma coisa, né? Nessa situação. Entendeu? Então, quando for assim, vai funcionar dessa maneira, certo? 3%, 8% também. E aí você vai se ambientando nessas porcentagens, porque aí você pode ganhar tempo ao invés de fazer conta, né? Para encontrar a forma decimal. Tá certo? Aí vamos supor agora que a gente queira descobrir qual seria a forma decimal de 7,8%. Aí como é que vai funcionar? Vai funcionar da seguinte maneira, olha. Vocês vão olhar para o 7, que é o número que está antes da vírgula. Aí vocês vão colocar ele aqui. E vocês vão fazer normalmente como se fosse 7%. Se fosse 7%, seria o quê? Seria 0,07. Concordam? Né? Porque teria que ter o quê? Duas casas decimais. Aqui. E aí depois o que é que vocês fazem? Coloca o 8 aqui atrás. E aí você vai se habituando, tá certo? Vocês podem até exercitar isso, vai até acabar o tempo ali. Vocês podem ir exercitando isso e vai chegar um momento, pessoal, que já vai estar na mente de vocês. Vocês vão olhar ali para a porcentagem e já vai saber, é essa forma decimal aqui. Entendeu? Então veja, isso aqui que eu estou falando para vocês são dicas, tá certo? São dicas. Não é que você é obrigado a fazer isso, tá certo? Se você não se garantir aqui no momento da prova, você pode fazer a divisão normalmente, né? E aí você encontra a forma decimal, ou então você já usa aqui a forma fracionária para fazer a sua questão, entendeu? Então aqui a gente está vendo diversas possibilidades, certo? Aí veja, já falei para vocês quando são desse tipo aqui, né? Que é um estilo. Tem esse outro aqui e tem esse estilo com vírgula, né? Mas também vocês podem ter outros exemplos assim, ó. Deixa eu fazer mais um assim, se fosse, por exemplo, 9,15%. Como é que seria? Aí, novamente, você foca na onde? Você foca no 9. Pensa como se fosse só o 9%. E aí você vem e coloca ele aqui, e aí você já sabe que é o quê? 0,09. Porque tem que ter duas casas decimais, tá certo? Porém, como tem ali o 15 depois, aí você coloca o 15 aqui, tá certo? E aí vocês podem ter também o 125%, que a gente viu ali em cima. E aí esses também são bem mais tranquilos, né? Quando é ou assim, né, acima de 100%, ou também quando tá ali, né, de 10 para cima, né, de 10 a 100, né? Também é tranquilo. Então veja, 125% é bem tranquilo porque é aquela situação, você vai colocar aqui o número e aí você vai focar nas duas casas decimais. Para que tenha duas casas decimais, eu vou colocar a vírgula na onde? Na frente do 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 5, depois do 5. Para que tenha duas casas decimais. Olhando para esse número. Já para o 125. Lembrem-se que são números depois da vírgula, né? Entre o 1 e o 2, então. Isso. Entre o 1 e o 2. Tá certo? Então, é essa situação. Entre o 1 e o 2. Por quê? Quando eu digo casas decimais, são os números que ficam depois da vírgula. Então, para que aqui ele tenha, né, duas casas decimais, eu vou colocar a vírgula entre o 1 e o 2. Tá certo? Duas casas decimais aqui. E aí, né, se a gente tiver aqui um outro exemplo, 340%,
Vai seguir da mesma maneira, né? Repito aqui os 340 e coloco a vírgula aqui, para que tenha, né, duas casas decimais.